Bom dia, crianças. Então, segundo combinado, peguei algumas questões da apostila 3, questões da aula 39 e 40, umas duas questões adicionais. A gente vai discutir a correção e vai ver que esse conteúdo não tem nada demais, ele é bem tranquilo. Vamos lá, primeira questão, ele dá uma tabela com o valor de Ka de alguns ácidos e pergunta qual é o ácido mais forte e pede para justificar. Galera, de forma geral, um ácido segue o seguinte equilíbrio. Um ácido HA qualquer, em meio aquoso libera H+, e forma um ânion. Qual o valor de Ka? Vai ser a relação entre a concentração dos hidrogênios ionizados pela concentração do ânion formado, dividido pela concentração do ácido no equilíbrio. Tá? Então esse é o valor de Ka. Como ele quer saber o ácido mais forte, quem vai ser o ácido mais forte? Vai ser o ácido que tiver a maior concentração de hidrogênio ionizado. E como que eu consigo saber quem tem a maior concentração de hidrogênio ionizado? Vai ser aquele que tiver o maior valor de Ka. Quanto maior a concentração de hidrogênio ionizado, maior o valor de Ka. Então, quem é o ácido mais forte? Nesse caso vai ser o HCl, porque ele tem o maior valor de Ka, então, portanto, maior concentração de hidrogênios ionizados. Depois ele pergunta qual é o ácido com menor grau de ionização. Gente, o ácido com menor grau de ionização é o ácido que tem menos hidrogênios ionizados. Quem tiver a menor concentração de hidrogênios ionizados vai ter o menor valor de Ka. Então, o ácido menos ionizado, menor grau de ionização, vai ser o cara que tiver menor Ka. No caso, vai ser o ácido cianídrico, olha, 6 vezes 10 a menos 10. E por consequência, esse cara que tiver o menor valor de Ka vai ser o ácido mais fraco. Tranquilo, né, gente? Questão 4. Eu vou dissolver 1,5 mol de hidróxido de cálcio em 2 litros de água e eu quero determinar a concentração molar de íons hidróxido. Vamos lá, gente. Primeira coisa, como é que essa base vai se comportar em meio aquoso? Ela vai dissociar, né? A água é capaz de separar o cátion, cálcio 2+, das hidroxilas. Então, em meio aquoso, eu tenho a formação do cálcio 2+, mais 2 mols de OH-. Olha, tem duas hidroxilas, então a liberação de 2 mols de OH-. E lembrando que uma base ela dissocia 100%. Levando em conta que todo o hidróxido de cálcio dissolveu em 2 litros de água, então eu posso considerar que todo ele dissociou. É diferente do ácido, né? O ácido que dissolve não necessariamente ioniza, só uma parte ioniza, se for um ácido fraco. Uma base não. Toda a base que dissolveu, certamente ela dissociou, porque esse é o seu processo de dissolução. Pegando uma relação estequiométrica, olha, para cada mol de hidróxido de cálcio, eu tenho a formação de 2 mols de hidroxila. Como eu iniciei dissolvendo 1,5 mol de hidróxido de cálcio, eu vou chegar a 3 mols de hidroxila. Mas, galera, eles pedem a concentração molar. Concentração é uma relação do número de mols pelo volume. Então, são 3 mols de hidroxila em 2 litros de água. Então, a concentração molar dessa hidroxila vai ser 1,5 mols por litro. Tá bom, gente? Questão 5, uma questão um pouco mais trabalhosa, mas é o tipo de questão mais trabalhosa que vocês vão encontrar em equilíbrio químico.
É bacana a gente resolver. Ele fala do ácido acético em solução aquosa, uma concentração de 0,02 mols por litro, e apresenta um grau de ionização de 2%. Então, só 2% do ácido acético ioniza. Determine o valor numérico aproximado do Ka. Eu quero saber a constante ácida. Então, vamos lá. Eu tenho o ácido acético, que em meio aquoso vai liberar H+, e vai formar o ânion acetato, tá? Numa proporção de 1:1. No início, o que eu tenho? 0,02 mols de ácido acético. Quando eu coloquei em meio aquoso, só 2% ionizou. Então, 100% é a concentração inicial, 2%, 0,0004 mol por litro de hidrogênio que ionizou. Gente, como a proporção de H+ e do ânion acetato é de 1:1, então eu posso considerar a mesma concentração de acetato formado em meio aquoso. No equilíbrio, 0,004. Então, no equilíbrio, eu vou encontrar essa concentração de H+ e de ânion acetato. O que eu tenho que descobrir para calcular o Ka? Quanto que eu tenho de ácido acético no equilíbrio? Porque uma parte ionizou. Moleza, né, gente? 0,004 de ácido acético se converteu em H+. Então, o que sobra é a subtração, né? 0,0196. Galera, aproximadamente 0,02, né? Muito pouco do ácido acético ionizou. E como ele pede um valor numérico aproximado, eu posso aproximar esse número também, né? Se não aproximar, vai dar um valor muito próximo, tá? Então, quem vai ser o Ka? Concentração de H+, concentração de acetato, dividido pela concentração do ácido acético. Substituindo, eu tenho 4 vezes 10 a menos 4, vezes 4 vezes 10 a menos 4. 0,0196 eu aproximei, coloquei aproximadamente 0,02, então 2 vezes 10 a menos 2. Porque, olha, quem seria esse valor? 0,02 menos 0,0004. Então, aproximadamente 2 vezes 10 a menos 2. Vou usar esse valor aproximado. Então, a gente vai dar um valor de Ka de 8 vezes 10 a menos 4. Galera, aquela tabelinha que eu utilizei, que eu utilizo sempre que eu não tenho alguma informação no equilíbrio. Então, eu calculo o que eu tenho no início, eu calculo aquilo que reagiu, nesse caso, aquilo que ionizou, e consigo chegar no valor que eu tenho no equilíbrio. É esse valor que eu vou utilizar para calcular meu Ka. O único detalhe é que eu peguei esse valor e aproximei, já que a constante de ionização era muito baixa, era só de 2%. Questão 5. Galera, essa questão está nas questões adicionais, tá? Observe que uma solução aquosa saturada de HCl libera uma substância gasosa, né? Então, essa é a informação. Eu tenho uma solução aquosa de HCl que libera uma substância gasosa. Um estudante químico procurou representar por meio de figura os tipos de partículas que predominam nas fases aquosa e gasosa desse sistema, sem representar as partículas de água. Então, eu quero representar o que acontece, né? Vamos imaginar o seguinte: inicialmente, o que eu tenho? O HCl gasoso, ele é um gás. Que quando eu borbulho isso em água, eu dissolvo em água, eu tenho a formação de H+ e de Cl-. O que ele está falando? De um equilíbrio químico, né? Esse HCl ele retorna para sua forma original, que é HCl gasoso. Então, como que eu posso representar? No meio aquoso, eu tenho H+ e Cl-, e na fase gasosa eu tenho a molécula de HCl. Então, essa seria a resposta correta, tá?
Última questão, ela fala o seguinte: a fenolftaleína, a gente sempre utiliza em laboratório para poder indicar o meio básico, não é isso? É um indicador muito utilizado em laboratório para diferenciar meios ácidos e meios básicos. A conversão entre as formas ionizadas e não ionizadas do indicador está representada a seguir. Então, essa é a forma incolor e essa é a forma rosa, com liberação de H3 ou mais. Galera, o que a gente pode observar em termos de equilíbrio químico? A liberação de H+, quando ele fica rosa. E quando que ele libera H+? Quando ele está em meio básico. Tá? Olha, de acordo com o princípio de Le Chatelier, para que o indicador adquira coloração rosa, deve utilizar solução eu tenho que utilizar uma solução básica. Né? Por quê? Eu quero deslocar ele no sentido rosa. Como que eu vou deslocar no sentido rosa? Diminuindo a concentração de H+. Então, se eu colocar no meio básico, essa base vai reagir com esse ácido, com esse H+, e eu vou remover H+, e consigo deslocar a minha reação no sentido do produto. Tá? Então, eu tenho que remover esse íon hidrônio, que seria esse H+, e para isso eu tenho que colocar em meio básico. Tá, galera, essas são as questões de Ka e KB que eu selecionei. É uma matéria importante para a gente começar a falar sobre cálculo de pH. Tá bom, gente? Beijinho, até a próxima.